Boa noite a todos. Que o nosso Senhor Jesus possa, como sempre, nos abençoar e inspirar, permitindo a nós também falar daquilo que precisamos ouvir. A nossa fala de hoje, como está ali na tela, é baseada no livro Viver, a Melhor Opção, do jornalista André Trigueiro, ele que é espírita, e nessa obra está compilada uma série de informações com fontes muito bem embasadas acerca do suicídio no mundo e no Brasil, e depois também a visão espírita, uma obra excelente, grande, recomendamos muito a leitura, e conferimos já, tem, caso algum irmão se interesse, tem na nossa livraria, aqui subindo as escadas. Kate Cooper, a mulher ali, como fazia todos os domingos de manhã, levava seu filho Sam, de 6 meses, para passear nas docas da pequena cidade onde ela morava, no sul da Inglaterra. Passeava com o seu filho no carrinho, devidamente preso, e seus cachorros. E chegando nesse local da foto, ela foi abaixar-se para juntar a sujeira dos cachorros, travou o carrinho, e quando ela se abaixa, vem uma forte rajada de vento, e ela percebe um vulto que o carrinho movimentou-se e caiu nas águas. Quando o menino cai com o carrinho nas águas, ele está preso, o carrinho cai de cabeça para baixo. Um trabalhador das docas, sem pensar nele mesmo, de prontidão, se atira naquelas águas geladas, consegue levantar o carrinho, jogam-lhe uma corda, eles puxam o carrinho de volta. E questões interessantes, uma enfermeira que estava ali perto faz os primeiros socorros na criança e ela volta à vida. E o que foi interessante é que quando o pequeno Sam voltou, ele não expeliu do seu estômago, nem dos seus pulmões, água. Não havia água no seu organismo. Ele vomitou a comida dele. E isso acontece por um mecanismo de defesa que o corpo tem. Que quando uma criança, um bebê, é submergido na água, automaticamente o cérebro desliga o sistema respiratório. Isso permite que a criança, inclusive, abra muito bem a sua boca embaixo d'água, sem engolir nenhum gole sequer. É uma proteção instintiva do nosso corpo. Tanto que o pequeno Sam não teve nenhuma sequela física ou psicológica daquele acontecimento. E algo muito interessante, porque ficou quase 6 minutos submerso na água. O nosso corpo, ele possui imensos desses mecanismos de defesa automáticos que não precisam de nenhum controle ou nenhum comando nosso. Algo, por exemplo, que acontece com alpinistas quando escalam o Monte Everest é a gangrena, quando o corpo não consegue mais controlar a temperatura e retira o sangue das extremidades a fim de concentrá-lo nos órgãos vitais. Como aconteceu com Beck Waters na terrível tempestade que encontrou no Monte Everest nos dias 10 e 11 de maio de 96. Ele acabou perdendo a ponta dos dedos da mão direita, um pedaço do braço esquerdo, a ponta do nariz. Então, o corpo disse para ele que preferia viver sem as extremidades, sem a ponta dos dedos, sem uma mão, sem um nariz, mas queria continuar vivo. E no caso de Beck, foi a melhor coisa que aconteceu para ele, porque essa volta à vida trouxe uma nova perspectiva, ele se aproximou da ex-mulher, de quem não tinha contato, aproximou-se da filha, e a sua vida tomou um rumo muito melhor do que ele que estava antes do acidente. Quando nós nos cortamos, nos ferimos, não é necessário nenhum pensamento nosso, nenhuma vontade, para que o corpo comece o processo de cicatrização, coagula o sangue, as células passam-se a multiplicar num
mais rapidamente, fechando o corte. E no momento em que o corte está fechado, para a multiplicação daquelas células. Inúmeros comandos e processos do nosso corpo que são de forma automática a fim de preservar a vida. E o nosso corpo, ele é o resultado da evolução de bilhões de anos da natureza. Os espíritos nos falam, principalmente na obra A Caminho da Luz, que quando a Terra desprende-se do Sol e vai iniciar o seu processo de formação, Deus pede que Jesus seja o governador do nosso planeta, que cuide dos pormenores da formação geológica da Terra e também depois das almas que aqui habitarão. Então o Cristo, com os seus engenheiros, definiu todas essas questões da parte física e biológica do nosso planeta, inclusive de como seria o nosso corpo. Só que esse trabalho de formação da Terra, de preparação, de definições, segue as leis harmoniosas e amorosas de Deus. E nós podemos observar o quanto estas leis são de harmonia, observando como a natureza trabalha se mantendo viva. Muito simples, observando a cadeia alimentar, aonde os animais que estão no topo são em menor número. Podemos assistir e, quem sabe, ficar impressionado, um documentário sobre os leopardos marinhos que atacam os pequenos pinguins, mas é um leopardo marinho e são 500 pinguins. Então a natureza vai se manter viva, ela vai sempre lutar para ficar viva, para sobreviver. E é isso que o nosso corpo fala no exemplo do Sam, no exemplo do Beck. Quando acontecem situações com nós, a natureza está dizendo que ela quer ficar viva. Ela grita, é Deus falando, é o universo dizendo para nós que viver é a melhor opção. Sempre, sempre o nosso corpo vai tentar se manter vivo. É o que nos pede Deus, é o que nos pede o amor dele para nós, que nós façamos de tudo para seguir essa nossa natureza, nos mantendo vivos diante de qualquer dificuldade ou de qualquer sofrimento, como dizia a mensagem lida pelo nosso irmão. Mas o homem é o único animal que arrisca a sua vida sem ser para defender-se de uma presa ou para caçar alimento. E às vezes, infelizmente, equivoca-se, achando que o sofrimento é muito grande e não querendo mais continuar vivendo com aquela dor, escolhe a triste opção de tirar a própria vida. E isso acontece tanto, infelizmente, que a Organização Mundial de Saúde, no mundo e no Brasil, já determinou que o suicídio é um caso de saúde pública. Seriam 800 mil casos por ano, o que daria 2.200 casos consumados por dia. Para cada pessoa que consegue tirar a própria vida, 20 tentaram e, graças a Deus, não conseguiram, o que dá uma tentativa a cada 3 segundos. Para cada pessoa que realiza o autoextermínio, um grupo entre 4 a 6 pessoas próximas à vítima sofrem algum tipo de trauma e precisam de ajuda para recompor a própria vida, seja um trauma psicológico ou um trauma físico ou financeiro. Hoje, as mortes por suicídio já superam as mortes por homicídio e conflitos armados, o que é extremamente grave porque as informações sobre os conflitos armados e os homicídios são melhores do que as informações sobre suicídio. Às vezes os boletins de ocorrência ou de morte dos casos de suicídio não são bem preenchidos, então é provável que esses números são maiores do que aqueles que nós comentamos. Suicídio já é a segunda causa de morte violenta entre jovens entre 15 e 29 anos, perdendo somente para o trânsito. E, agravante também, o maior número
de pessoas que se suicidam estão acima dos 70 anos de idade, que é algo a ser refletido. A pessoa já viveu tanto, já passou por inúmeras questões na sua vida, pelos sofrimentos que é uma existência, e se encaminhando já, quem sabe, para os momentos derradeiros, não consegue ver motivo para seguir vivendo. E nos faz pensar, então, como estamos tratando os idosos, aqueles que vivem conosco, ou aqueles que nós encontramos. Essa semana mesmo, eu estava lendo um artigo sobre uma jovem que comentava dos cuidados que ela teve com a sua avó, que foi diagnosticada com Alzheimer. Ela e a sua mãe acabavam desdobrando-se nos cuidados em cima da avó, que foi com a doença degradando e piorando a ponto de não reconhecer mais a própria filha e a neta. E elas logo perceberam que não adiantava querer ficar explicando coisas para a avó, dizendo, a avó perguntava do marido que já tinha morrido, não adiantava dizer que ele já tinha morrido, diziam que ele estava viajando. Não adiantava dizer, eu sou sua filha, eu sou sua neta, trazia muito dor para ela. Então elas perceberam que a melhor forma de enfrentar aquela doença era com carinho e paciência. Então, por exemplo, a neta morava num quarto que tinha que subir um lance de 5 degraus e a avó achava que era uma outra casa. Então entrava, batia na porta, pedia se podia entrar na casa da vizinha e a neta dizia, claro, vizinha, senta aqui, servia um chá, fazia toda uma cerimônia. E a sua avó ficava muito contente. E ela comenta que não era fácil sempre limpar as fraldas, dar banho, até porque a sua avó imaginava que eram 2 mulheres estranhas que simplesmente entravam no quarto e tiravam as suas roupas, então ela batia, dizia palavrões homéricos para as 2, mas mesmo assim, as 2 com abraços e carinhos, e logo quando a avó se acalmava também enchia as 2 de carinho. E lendo essa reportagem e pensando todo esse amor que as 2 dedicaram, um amor incessante, porque foram 12 anos de cuidados, e eram tantos que a avó não teve as escaras, aquelas marcas que ficam em pessoas que ficam acalmadas durante muito tempo, porque a filha, de hora em hora, movia ela de lugar. Então era um cuidado incessante. E pensando sobre esse cuidado, nós lembramos de uma palestra do Rossandro Kinsley, quando ele fala do seu avô, que também tinha Alzheimer. E ele pergunta, será que os seus filhos fariam isso por vocês? Será que seus filhos ou seus netos cuidariam de vocês assim, quando chegarem na idade avançada? Ninguém está livre de enfrentar as dificuldades que a velhice traz. E será que nossos filhos vão cuidar de nós? Será que nós estamos nos relacionando tão bem assim a esse ponto? Temos uma frase que pode dizer, espere do teu filho o tratamento que você dá para o seu pai. E quando nós pensamos nas relações entre pais e filhos, nós lembramos que o Evangelho segundo o Espiritismo possui um capítulo sobre honrar pai e mãe, que fala que é uma das maiores caridades que deve ser feita porque eles nos deram a vida. Nós precisávamos viver, precisamos voltar ao palco do mundo para seguir o nosso processo evolutivo e os pais foram quem nos proporcionou essa condição. Nós sabemos que às vezes as reencarnações, os agrupamentos familiares não são fáceis, mas eles nos deram a vida. E nós devemos a eles a caridade. O primeiro movimento nosso de caridade deve ser justamente com os genitores. Só que quando a doutrina espírita fala de honrar pai e mãe, ela cita a passagem de Jesus. E na passagem de Jesus ele cita os 10 mandamentos. Honrar pai e mãe é um dos 10 mandamentos. É o único que te diz o que fazer. E é o único que diz a recompensa por ter feito, para que tenham longa vida na terra que Deus preparou. E os 10 mandamentos, eles são o alicerce de todo o cristianismo. Então, se Deus separou 10 mandamentos, e um deles é honrar pai e mãe, é importante. Então, nós devemos refletir sobre como estamos lidando com nossos filhos e com
os nossos pais e os nossos avós. Na saúde existe uma frase dizendo: só se previne males, doenças e epidemias com informação. E o suicídio hoje é um mal que nós devemos e podemos nos informar sobre a fim de evitar. Por que eu sei quando chove vou virar um balde de água que ficou no pátio? Pode ser um foco de dengue. Eu fui informado sobre isso. Sobre outras epidemias, outras doenças, nós temos as campanhas que nos informam, então eu sei tomar uma atitude para preveni-la por causa de uma informação que me foi dada. E eu também devo adquirir informações sobre o suicídio a fim de que eu possa identificar os riscos, compreender a complexidade que é reconhecer em mim os sinais e prestar socorro às outras pessoas. Só que, no caso do suicídio, existe um jeito para falar, um certo cuidado a fim de que mentes fragilizadas não possam tomar aquelas informações como um incentivo. Sugere-se que essa preocupação com a fala do suicídio surgiu em 1774, quando o escritor alemão Goethe escreve a obra As Amarguras do Jovem Werther, aonde o Werther, apaixonado por uma moça que não lhe corresponde ao seu amor, acaba suicidando-se. E o que ocorre na Europa nos anos seguintes é uma imitação do método utilizado pelo jovem Werther. Então, percebe-se que tem que ter um cuidado para falar. E a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil publicaram mais de um folheto e artigo sobre como tratar isso, como que a mídia deve tratar o suicídio. E alguma das questões que nós podemos ressaltar, e elas servem para nós também, mesmo que nós não trabalhemos na mídia, mas é como que nós devemos ler a informação e passar adiante, se for o caso de passar. É não dar destaques, evitar repetições, não divulgar o método, não divulgar o local, não publicar fotos, não idolatrar ou elevar as qualidades morais daquele que fez o autoextermínio, nunca dizer que foi uma saída ou a única saída, nunca colocar somente como uma causa única, perdeu o emprego, separou-se. Suicídio é extremamente complexo, são diversas causas que vão resultar nessa ação. E cuidar com a linguagem que eu vou utilizar, nunca devemos dizer teve êxito ou tentativa bem sucedida ou tentativa mal sucedida. Um cuidado ajuda na informação e na prevenção, como vamos ver mais adiante. Mas a informação mais importante que nós podemos ter é que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. De cada 10, 9. Seriam quase 2.000 casos por dia. E, numa conta rasa, quase 4 milhões de pessoas que não precisariam recompor as suas vidas porque alguém próximo cometeu suicídio. E por que 90% pode ser evitado? Porque estão associados a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Por exemplo, a depressão. E a depressão, ela é o mal do século, ela é um grave problema. Sentir-se triste, sentir-se abatido, instável, é normal, faz parte da vida. Agora, quando essa dor, quando essa tristeza, quando esse sofrimento passa a coexistir com nós durante muito tempo, alguns falam em 10, 15 dias, deve-se sim procurar ajuda. Já não está mais normal a situação, e deve-se procurar sim os médicos, o psicólogo, o psiquiatra, porque eles, através dos seus mecanismos, podem revelar para nós aquilo que o nosso subconsciente está tramando e o consciente ainda não se deu conta. E, principalmente, tomar as medicações. Mesmo às vezes as pessoas reclamam, eu estou tomando certo remédio que me deixa chapado, que me deixa meio fora, mas leva tempo. Depressão não é simples. E ocorre um processo químico no cérebro, então os remédios podem levar um certo tempo até atuar, até fazer efeito, e o médico vai ajustando isso.
Então é muito importante seguir o tratamento médico e podemos ir à casa espírita, tratamento fluídico, o atendimento, para que com os remédios, com o passe magnético, com o tratamento espírita, o ser tenha uma folga daqueles pensamentos depressivos e consiga então entender por que está naquela situação e recompor-se e sair dessa situação tão complicada. E aqueles que convivem com alguém que está com essa situação, é muito importante a paciência e o amor com eles. Dizer, levanta daí, o sol está brilhando, você tem emprego, você tem família, por que você está aí? Não resolve, porque o cérebro, a química do cérebro não funciona mais da forma normal. Então é importante o acompanhamento, o tratamento, o carinho e a paciência. Outras, então, psicopatologias como transtornos de personalidade, o alcoolismo, a esquizofrenia, transtornos mentais orgânicos como Parkinson, como Alzheimer. Não quer dizer que toda pessoa que tem algum desses sintomas irá cometer suicídio, mas os suicídios, as estatísticas demonstram que esses fatores estavam associados àquela ação. Também existem as doenças físicas, e aqui entra principalmente a doença crônica e dolorosa, a doença impeditiva, algo que impede o ser de viver de uma forma normal, como vivia antes, alguma alimentação prejudicada, fala com problema, alguma outra parte que o impede de viver de forma normal, como vivia antes. E o que nós percebemos aqui é que ocorre assim uma dor moral. É um sofrimento grande e constante o dia a dia da vida. E ninguém quer morrer. Ninguém quer tirar a própria vida. O que não se quer é viver com dor. A pessoa quer viver, mas às vezes a dor é tão grande que acaba equivocando-se. Então, nós podemos perceber alguns cuidados em nós e naqueles que estão próximos, a fim de identificar situações de risco. Por exemplo, a pessoa que tem uma falta de pertencimento, tem a família, mas não se sente acolhida pela família. Ocorre muito isso com os indígenas que não conseguem mais encontrar-se, não conseguem pertencer à tribo, não pertencem à comunidade branca, então ocorre essa falta de pertencimento. Às vezes, de acordo com a orientação sexual de alguém, com os seus conflitos, não se sente acolhido em casa, e aí ocorre essa falta de pertencimento, o ser não tem uma base, não tem um lar, não tem um lugar seguro para ele procurar refúgio. Violência familiar, casos de abuso, ou então casos onde os pais brigam demais, também faz com que a criança cresça com os seus circuitos cerebrais danificados, podendo então levar a uma depressão ou até um suicídio. O preconceito, cor, raça, orientações sexuais, como nós comentamos, a falta de crença em um ser superior e observar alguns sinais que a pessoa está dando. Sentimentos de tristeza, depressão, solidão, desamparo, desesperança, de autodesvalorização. Frases que a pessoa diga ou poste em redes sociais, como eu preferi estar morto, eu não posso fazer mais nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. São pedidos de socorro que a pessoa está dizendo. E isso vai contra um mito que às vezes dizem que quem suicida-se não avisa, mas na verdade a grande maioria dos casos avisam, e às vezes avisam através dessa forma, para frases pessimistas, tristes, postagens sombrias. A pessoa afasta-se do convívio, isola-se, atividades que ela gostava de fazer, ela não faz mais. São atitudes que a pessoa toma, encolhe-se em si mesmo, fala sobre a morte mais do que o normal, fala de ideias de tirar a própria vida. São questões que nós podemos observar. Então, como que nós podemos ajudar? Essas informações, elas são do Ministério da Saúde, nos folhetos que eles publicam. O entendimento sobre o suicídio é um caso complexo, não é uma causa só, não é porque perdeu o emprego, teve um revés financeiro, são diversas situações, como nós comentamos, principalmente com alcoolismo, depressão ou doenças mentais,
Reconhecer, então, os sinais de alerta, perceber. Esses tempos, foi no passado, aqui em Juí, um senhor acabou tirando a própria vida, e conversando com alguém que morava perto, ele disse assim, é um senhor idoso, mais de 70 anos, que teve um câncer na traqueia, então ele não conseguia alimentar-se direito, tinha dificuldade para comer, e alguém tinha que ajudá-lo a se alimentar. Alcoólatra, e vivia reclamando que os filhos não o visitavam, que estavam abandonados. Diversos grupos de risco numa só pessoa. Não quer dizer que isso é fator determinante, mas se eu moro perto, se eu conheço uma pessoa assim, eu poderia agora, que eu sei, dar mais atenção. Reservar um tempo para conversar com a pessoa, deixá-la desabafar, sabendo que é um risco, é uma atitude que poderia ser tomada e que poderia ser evitada. 90% de chance de ser evitado. Falar para a pessoa que ela não está sozinha. Diversas outras pessoas tiveram pensamentos parecidos e se recuperaram e hoje estão bem. Conversar sobre o assunto não incentiva o ato. Se eu perguntar para alguém, você está com vontade de se matar, você pensou sobre isso, não vai incentivar, não vai dar ideias. Já é a 4ª vez que eu faço essa palestra e não tive nenhuma ideia suicida sobre isso. Então, pesquisar o assunto, ir atrás e saber reconhecer os sinais não vai incentivar ninguém com essa ação. Saber que o suicídio pode ser evitado, isso é fundamental. Saber que eu posso ajudar, que eu posso sim fazer algo por mim ou pelo próximo que pode tirá-lo de uma situação grave. Como então se comunicar com a pessoa quando eu vou conversar com ela? Ouvir atentamente, ficar calmo, reservar um tempo, um lugar tranquilo para que a pessoa possa falar. Os suicidólogos, aqueles que estudam o suicídio, falam que o maior problema é a pessoa não ter com quem dividir a sua dor. Não tem com quem falar sobre os seus problemas. Não tem ninguém que ela confie a esse ponto. Entender os sentimentos, então, criar uma apatia. Mensagens não verbais de aceitação e respeito. Expressar respeito pelas opiniões e valores da pessoa. Conversar honestamente e com autenticidade. Mostrar a sua preocupação, cuidado e afeição. E focalizar nos sentimentos da pessoa. Não quer dizer que eu vou ter que carregar o fardo dela comigo. Não é esse pensamento que eu devo ter. O pensamento que eu devo ter, eu posso salvar uma vida. Então, uma abordagem calma, aberta, de aceitação e de não julgamento é fundamental para facilitar a comunicação. E às vezes só o que é necessário é esse tempo para a pessoa falar. Então, ouvir com cordialidade, tratar com respeito, empatia com as emoções e cuidado com o sigilo. Eu posso fazer um pacto com a pessoa de que quando ela tiver algum pensamento desses, que entre em contato. Fale comigo, eu estou aqui do teu lado, eu vou te ajudar. Eu estou contigo, eu entendo a sua dor, eu compreendo que não é fácil, mas estamos juntos. Vamos juntos procurar uma solução. Algumas atitudes que nós podemos fazer a fim de evitar o suicídio. Dar atenção para a pessoa, então, como nós comentamos. Se a pessoa com quem eu estou preocupado vive com nós, então nós devemos nos assegurar de que ela não tem acesso aos meios para provocar a própria morte. Por exemplo, pesticidas, armas de fogo ou medicamentos em casa. Isso é outro fato. Se eu limitar os acessos aos meios, os suicídios diminuem. Países que implementaram controles no porte de arma, como no Brasil, tiveram redução dos suicídios. Na Inglaterra, foi feita a pesquisa e havia muitos suicídios por inalação de gás de cozinha. Alterou-se o componente do gás, os suicídios diminuíram. É um mito que às vezes dizem que o suicida vai achar um jeito de tirar a própria vida, e isso não é verdade. Se naquele momento, às vezes no impulso, no momento do transtorno, de uma crise, ele não ter como, não faz. Isso as estatísticas mostram. Incentivar a pessoa a procurar ajuda. Então, nós temos os CAPs, temos os SAMUs, a unidade do SUS, os profissionais da saúde recebem folhetos do Ministério sobre como proceder quando alguém chega falando sobre suicídio ou teve uma tentativa, ou eu
procuro ajuda sobre isso. E uma estatística interessante é que as cidades do Brasil que têm CAPS apresentaram uma redução de 14% nos suicídios. E o Brasil tem um plano de até 2020 ter uma redução em 10% dos números do suicídio através de diversas dessas ações. E como comentamos, ficar em contato com a pessoa, constante contato, a fim de que, quando ela tiver uma crise, ela venha até nós. E se a pessoa já teve uma tentativa anterior, aproximar-se mais ainda, porque um dos fatores de risco é uma tentativa anterior, sim. Às vezes, essa segunda tentativa ocorre justamente num período de melhora, quando a pessoa está com mais energia, acaba, então, realizando essa ação equivocada. E o que não fazer? Não condenar, não julgar, não banalizar o caso, não dar opiniões dizendo que só quer chamar atenção, falta Deus, ou chamar de covardia, outras situações, sermões que a pessoa não vai ajudar ninguém, só vai aumentar o problema. Importante é a atenção, o carinho, a paciência, o comprometimento, compreender a dor da outra pessoa. Nós, na doutrina espírita, aprendemos que tivemos diversas vidas. E quem de nós poderá dizer que numa outra existência não se equivocou assim também? De qualquer forma, se nós estamos aqui hoje, num centro espírita, buscando nos melhorar, foi porque alguém nos estendeu a mão, ao invés de apontar o dedo para acusar. Então, o nosso papel deve ser sempre de carinho e paciência. E alguns exemplos de como as ações funcionam na prevenção do suicídio é esse caso que aconteceu recentemente em Detroit. Um homem queria suicidar-se pulando da ponte, a polícia fechou as avenidas e só deixou passar caminhões, então 13 caminhões se enfileiraram embaixo da ponte para caso aquele homem pulasse, a queda fosse amenizada. Por fim, conseguiram convencê-lo a não pular. Isso aí mostra que ações de prevenção e contra suicídio e cuidados previnem, sim. Ele não foi buscar uma outra forma, tirou-se os meios, o suicídio foi evitado. E um dos exemplos mais incríveis que tem é da Ponte Mapo, na Coreia do Sul, aonde era chamada a Ponte da Morte. Inúmeras pessoas iam nessa ponte para atirar-se. E então a companhia de seguros, Samsung Seguros, fez uma campanha para mudar o nome da ponte para a Ponte da Vida, e essa campanha reduziu em 85% os suicídios em toda a Coreia, principalmente na ponte. O que foi feito é que quando a pessoa está caminhando pela ponte, diversos LEDs vão acendendo, dando frases de apoio e incentivo, frases elaboradas por psicólogos, frases como: o que está incomodando você? Se você está com problema, busque ajuda, visite aqueles que você está com saudade, eu te amo, sorria. Então a ideia é que a pessoa atravesse a ponte 2,2 km e quando vê, acabou a ponte. E ela não teve nenhum pensamento, desistiu de qualquer ideia que tinha. E quando chega no final da ponte, tem a imagem daquelas duas estátuas, um consolando o outro. Então, essas atitudes, o nosso país ainda bem toma diversas atitudes, com o Ministério da Saúde, elas podem sim ajudar. E nós podemos, reconhecendo os sinais, buscando o auxílio, evitar 90% desses casos. E aonde procurar ajuda? Então, nós podemos buscar ajuda nos serviços de saúde, CAPS, unidades básicas, saúde da família, postos, centro de saúde. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, no número 188, vamos falar mais depois sobre isso. E as emergências, o SAMU, 192, pronto-socorros e hospitais. Nós já ouvimos de funcionários de hospitais que quando alguém liga com esses pensamentos ou com problema, eles encaminham a psicólogos, encaminham ao CAPS. Como nós comentamos, existem materiais que o Ministério envia para os profissionais da saúde, para o SUS, a fim de que eles possam identificar esses casos e encaminhar a pessoa para um atendimento adequado. E isso ajuda, isso evita, sim. Sobre o CVV, então, que agora em Juiz nós temos um posto de atendimento que entrará em funcionamento em breve.
o número 188, ligação gratuita. Quando eu fiz a palestra no passado, o Rio Grande do Sul e alguns outros estados tinham ligação gratuita, agora o Brasil todo tem a ligação gratuita no número 188 para o CVV. Então, o Centro de Valorização da Vida foi fundado em São Paulo em 1962 e hoje é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como utilidade pública federal. É um serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo. São mais de 1 milhão de atendimentos por ano, 2.000 voluntários em 18 estados do Brasil. Cada dia aumenta mais estes números. Então, é um número que eu posso ligar quando eu tiver algum problema. E os atendentes são treinados, eles são capacitados para escutar, para ouvir aquele drama que a pessoa está sentindo. Não só são casos onde a pessoa pensa em tirar a própria vida, mas tristezas ou qualquer outras situações. Algumas pessoas ligam simplesmente insultando o atendente, alguma raiva que a pessoa tem, e o atendente preparado, ele vai dizer, se você está com problema, eu estou aqui para escutá-lo, pode falar tudo o que você quiser. E aguarda, quem desliga o telefone é quem ligou. Então as pessoas ligam para o CVV e buscam, e encontram auxílio, porque alguém do outro lado está disposto a escutar. Existem ligações onde a pessoa diz que acertou a receita do bolo, porque a família ia dizer, mas o que tem? Um bolo. Mas ela estava há anos tentando acertar a receita, e agora ela conseguiu e não tinha com quem compartilhar, a família não ia entender, então ela ligou para o CVV. Uma outra que ligou dizendo que passou no mestrado, porque a família disse, mas tu já tem 50 anos, o que tu quer com o mestrado? Então não foi bem acolhida, ligou para o CVV, e a pessoa escuta, e a pessoa fala 5, 10, 15, 30 minutos, agradece e desliga o telefone. Tem ligações, final do ano, Natal e Ano Novo, aumenta o número de ligações, mas nem todas procurando ajuda. Algumas pessoas ligam para dizer, para agradecer ao CVV, porque em algum momento eu tive dificuldade na minha vida, eu liguei para esse número, eu não sei quem foi, alguém me atendeu, e se eu estou vivo hoje, se eu estou comemorando com a minha família, foi porque alguém de vocês me escutou. E Luiz Sérgio, numa das suas obras, fala de todo o apoio espiritual dos benfeitores, incentivando a pessoa que ligue para o CVV, incentivando o atendente para que ocorra realmente um auxílio quando as pessoas ligam. Então é um grande serviço do nosso país que nós podemos utilizar nos momentos mais graves. Também pode ser, só complementando, por Skype, por e-mail, a esse contato com o CVV. E a visão espírita. O espiritismo é a doutrina que traz o maior número de informações a respeito da nossa relação com o mundo espiritual e das consequências do suicídio. Principalmente porque desenrola para nós o que acontece depois do outro lado da vida. E foram os próprios espíritos que habitam o mundo espiritual que trouxeram esta informação para nós. Então, a doutrina espírita nos auxilia muito com os seus conhecimentos, nos dizendo que nós já vivíamos antes de nascer e continuaremos vivos depois da morte. A morte é um fenômeno onde o corpo físico morre e o espírito, então, se vê livre e depara-se no mundo espiritual com a realidade que ele fez jus, como Jesus diz no Evangelho de João, a cada um de acordo com as suas obras. Não existe, então, um inferno eterno, muito menos um céu ocioso. O que existe é uma vida espiritual de acordo com as ações aqui realizadas na Terra. E o Espiritismo nos explica, então, que é devido às nossas ações em diversas existências que determinam o que hoje acontece
conosco, nós herdamos as ações de nós mesmos. O que nós fizemos no passado volta nessa vida em forma de bênção, se foram boas ações, ou de resgate de aflições, se foram ações equivocadas. São diversas vidas que, na verdade, se tornam uma vida só, uma vida encadeada na outra, e que Deus nos ama. Deus é justo. Todas as religiões falam disso. E não seria possível Deus castigar os seus filhos. Então, aquilo que Deus permite que aconteça, possui sim um fim útil. Possui uma ideia, é um processo terapêutico de auxílio para o nosso crescimento, para a nossa evolução. As nossas dores, os nossos sofrimentos nos indicam aquilo que nós devemos corrigir em nós mesmos. Aquilo que deve ser alterado, comportamentos equivocados que geraram as situações de hoje. E a dor, então, ela deve ser vista como uma bênção para que nós a superemos e nos tornemos felizes. É um processo pedagógico de aprendizado. E sobre o suicídio, tem um exemplo, Divaldo Franco conta uma história numa palestra, que um dia ele estava no seu gabinete, envolvido em alguma tristeza, devido a alguns fatos, e começou a chorar. De repente ele sente uma mão no seu ombro, acha curioso, porque eram 3 da manhã, e ele volta-se e é um espírito que está ao seu lado, mais ou menos materializado, uma expressão de sofrimento, algumas marcas no seu corpo espiritual. E o espírito diz assim: não chore, porque se tu que nos consola chora, quem vai nos consolar? Então Divaldo muda de atitude e pergunta: quem é você? E ele diz: eu sou o suicida do trem. E aí Divaldo lembra que há mais de 10 anos ele tinha lido uma reportagem sobre um homem que havia perdido o emprego e desenvolveu um transtorno psicótico, acabou atirando-se nos trilhos do trem quando a locomotiva estava passando. E a reportagem, tanto quanto sensacionalista, impressionou Divaldo. Imaginou aquela situação, o trem por cima, o que acontece, e começou a orar por aquele homem, e dizia que Deus tivesse piedade do Manuel, que ele não fez por querer, que a misericórdia de Deus o encontre. Ele estava com sofrimento, ele queria deixar de sofrer, e ele vai orando, pedindo para Deus que ajude aquele homem que estava naquela situação. E passou um tempo e Divaldo encerrou as suas orações. Então, o Espírito, naquele momento, apresenta-se para ele e diz que quando ele estava naquela situação, ele chamava o trem de o olho do demônio, que veio na direção dele, e ele, gritando de dor e sentindo aquela situação, quando olhava de volta, o trem vinha de novo. Está desencarnado, ficava vendo o trem a todo instante, vindo, e as dores e aquilo que imaginamos que acontece. E de repente ele escuta: meu Deus, Manuel, alguém o chamava. E foi escutando, aquilo foi ficando frequente. Eram as orações do Divaldo por ele. E quando ele escutava a oração do Divaldo, o trem não vinha. Ele tinha um momento de folga. Muito tempo depois, ele não sabe dizer quanto tempo, uma religiosa o tirou do trem e colocou na relva para que ele descansasse. Ele ainda sentia as dores, mas o trem já não vinha mais, todo instante. Então ele diz a Divaldo que ele está sofrendo pelo tempo que ele tinha que completar aquela encarnação, mas que ele estava fazendo um curso de preparação para uma nova vida, aonde ele voltaria paraplético, encarcerado num corpo, porque ao cometer o ato, o corpo despedaçou-se e o perispírito ficou marcado.
Essa situação de ficar revivendo o momento é algo que acontece, é como se fosse um bug no sistema da pessoa, por não compreender que ela mesma está tirando a própria vida. Um instinto tenta manter-se vivo, e a própria pessoa é que está fazendo isso, e o ser fica revivendo aquele instante. Ocorre também, como ele falou, o sofrimento pelo período que restava na encarnação. Quando nós vamos nascer, existe uma equipe especializada que prepara a nossa encarnação. Diversos aspectos são pré-determinados: local de nascimento, família, algumas situações que nós devemos passar, tudo dentro dos limites daquilo que nós conseguimos superar e conseguimos aguentar. E um desses aspectos é o tempo de vida. Para essa encarnação, será necessário 70, 80, 50 anos. Então nós viemos com um fluido vital, uma carga de vida, podemos dizer, para aquele determinado tempo. Quando a morte ocorre de forma natural, esse fluido vital, essa ligação entre o espírito e o corpo, vai se desfazendo de forma natural, vai se desarticulando, desagregando. E quando o corpo morre, o espírito se vê livre do corpo. Nos acidentes mais graves, o que ocorre é que esse fluido vital escoa-se muito depressa, mas também acaba ocorrendo, então, o desligamento entre corpo e espírito. No caso do suicídio, isso não acontece, por ser um crime contra o próprio ser, um crime contra as leis de Deus. O corpo continua com a sua carga vital, com seu fluido vital ainda cheio para aquele tempo que precisava, e o laço que une corpo e espírito não se desfaz. Então, o ser tem que esperar que aquele fluido vital se escoe pelo tempo que duraria a sua encarnação. Então, nesse momento, como nos explica no Livro dos Espíritos, o ser desencarnado continua sentindo o que acontece com o corpo, como, por exemplo, a decomposição. E, então, como é um crime moral, o que acaba acontecendo são essas marcas no perispírito. E o ser acaba, então, voltando à própria vida com essas marcas no seu corpo, porque é o perispírito que molda o novo corpo que vai nascer. Então, no caso do Manuel, voltaria paraplético, Divaldo Chico Xavier nos comenta que, se por acaso o suicídio ocorreu com um projétil no crânio e atingiu a área da visão, pode voltar cego. Se atingiu a área da fala, pode voltar mudo. Se foi no afogamento, pode ter um efizema. Não quer dizer que todo aquele que nasce com um defeito físico é um suicida, mas o que se sabe é que não se consegue evadir das consequências do suicídio. Então, o ser muitas vezes volta nessa situação de aflição, de expiação, pelo tempo que ele deixou de viver na outra vida. Então, um exemplo, se tinha uma programação de 75 anos, suicidou-se aos 50, ele teria que sofre 25 anos no mundo espiritual, teria que voltar 25 anos ainda com as deformidades do corpo. Cada caso é um caso, isso não são regras, são os relatos do mundo espiritual, mas é o que nós temos informação do mundo espírita, que cada situação é situação e cada motivo é um motivo, são algumas situações gerais, mas o que acontece comum em todos é o desapontamento, é a percepção de que não resolveu os seus problemas e que agora o ser encontra-se numa situação pior daquela que estava. Porque junto com todos esses sofrimentos está o desapontamento de uma escolha equivocada, de uma escolha que não resolve as suas situações. E ainda depois de expiar as marcas do corpo, tem que voltar a uma vida e passar pelas mesmas dificuldades de novo. Porque foi uma prova que ele abandonou no meio. Ele precisava passar por aquela prova, precisava superar aquele sofrimento, não o fez, tem que voltar e passar por isso de novo. Então, o atraso do processo evolutivo pode chegar a 2 séculos, depende de cada caso. Mas como nós vimos, existe o auxílio.
Como o Manuel comenta da religiosa que o puxou dos trilhos do trem. Quando termina os processos expiatórios, sempre existe o auxílio. No livro Memórias de um Suicida, Ivone Pereira conta dos servidores da Legião de Maria que vão nos ambientes espirituais, nos umbrais, resgatar esses espíritos suicidas, levam para hospitais, tratam os ferimentos, lhes explicam as consequências, como Manuel Dias fazendo um curso para preparar-se e voltar à vida. Voltar à vida já mais fortalecidos, com conhecimentos a mais, a fim de que nessa existência não cometam de novo esse equívoco. E esses benfeitores acompanham o ser durante essa existência. No livro Memórias de um Suicida também comenta de um dos personagens que reencarna numa situação bem difícil, mas toda noite, quando dorme, o espírito sai do corpo, num desprendimento normal, e encontra os benfeitores do hospital da Legião de Maria, que dão força a ele, que o incentivam, que o apoiam, para que ele encontre forças quando acordar no dia seguinte, para que ele ganhe sempre uma motivação a mais, para que ele possa continuar com a sua vida. Só um minuto. Então, os benfeitores estão sempre nos acompanhando do nosso lado, nessas situações, mesmo do suicídio, e nós vimos como a oração pode auxiliar esses que se equivocam, como ajuda. Nós podemos fazer a nossa parte também através das orações, e eles estão sempre nos acompanhando, sempre ao nosso lado. Nós tivemos o exemplo há poucos dias, talvez os irmãos tenham visto nas redes sociais, do jovem Walter, que dos Estados Unidos, ele conseguiu um emprego, jovem de apenas 20 anos, conseguiu um emprego numa cidade 32 quilômetros de distância de onde ele morava. E um dia anterior, do primeiro dia, o seu carro enguiçou. Como ele não tinha dinheiro, não teve dúvidas, resolveu ir a pé até o serviço, vencer a longa distância caminhando. Mas ele não queria chegar atrasado, então ele saiu ainda de noite para chegar no horário no serviço. Já de manhã cedo, um policial o encontra, o aborda, fica emocionado com a sua perseverança, com a sua vontade, paga um café da manhã para ele e leva ele até o local onde ele iria fazer a mudança. A mulher da casa, que estava esperando os funcionários da empresa para ajudá-la com a mudança às 8 da manhã, surpreende-se então com o Walter chegando às 6h30, junto com o policial. Ela escutou a história, ficou emocionada, perguntou se ele não queria dormir algumas horas para descansar. O jovem disse que não, que ele queria começar a trabalhar logo. E nisso ele explica para ela que a família morava em Nova Orleans e perdeu tudo no furacão Katrina. Então era muito importante aquele emprego depois de tanto tempo. E ela ficou imaginando que dificuldade será que ele passou naquela caminhada? Quantas vezes ele não pensou em desistir? E quando a notícia chegou no presidente da empresa de mudanças, ele, muito emocionado com a ação, resolveu dar o seu próprio carro para o Walter, para que ele pudesse se deslocar. E nós ficamos imaginando aquela caminhada de noite, realmente deve ter pensado em desistir. Mas nós imaginamos quantos benfeitores estavam ao seu lado, dando força, encorajando a continuar caminhando, a não desistir. Quantas provas será que ele já tinha passado e desistido no meio? Será que ele não pediu situações assim, a fim de que ele pudesse agora mostrar a sua determinação, a sua força? É óbvio que tinham amigos espirituais caminhando com ele, incentivando, porque ele estava se esforçando. Ele fez um esforço inicial que atrai o auxílio dos benfeitores. Com certeza os benfeitores inspiraram o guarda a auxiliá-lo, a conduzi-lo até o local, um merecimento pelo seu esforço. Às vezes a nossa vida pode ser essa caminhada longa, de noite, sozinho,
com dificuldades, mas se nós nos esforçarmos, se nós formos em busca daquilo que nós acreditamos, se nós nos mantivermos honestos, simples, bons, caridosos, perseverantes, enfrentando as dificuldades com coragem, com paciência, com resignação, os benfeitores vêm até nós, porque eles não ficam desanimados com aquilo que nós passamos. Eles sabem que os nossos sofrimentos são passageiros e se nós os suportarmos com resignação, eles servem para a nossa evolução. O que desanima os nossos benfeitores é o nosso desânimo, a nossa desistência diante das dificuldades. Então não importa aquilo que aconteça, nós devemos ter a paciência, ter coragem, continuar nos esforçando a fim de superar, porque faz parte da nossa evolução. Faz parte daquilo que nós precisamos para o nosso crescimento. E eles, ao ver o nosso esforço, vêm ao nosso auxílio e nos acompanham, aliviando muitas vezes aquilo que nos acontece, proporcionando esses auxílios, como no caso do jovem. E por fim, nós queremos trazer a mensagem de Emmanuel, chamada O Auxílio Virá. Que uma amiga minha me falou que lia bastante em alguns momentos de dificuldade. O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. E tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não fique triste. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandonará. Faze silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconhece, Deus permanece agindo. E o jovem Walter ainda disse, não importa qual seja o problema, você pode superá-lo. Nada é impossível. E seja qual for a situação, viver vai ser sempre a melhor opção. Eu agradeço muito a atenção e a paciência de todos. E nós podemos nos preparar para o nosso momento do passe.